Olá pessoal, vamos a mais uma aula, último módulo dessa apostila. Então vamos ao módulo 12, energias renováveis no Brasil. Módulo 11 foi das energias convencionais e aqui agora nós vamos para o módulo das renováveis, beleza? Então vamos direto para a matéria. Desenvolvimento do setor hidrelétrico do Brasil. O Brasil ele tem uma população gigantesca, na casa de 200 e poucos milhões, 210 milhões aproximadamente, e que nós temos aí um difícil caminho a seguir, que era gerar energia elétrica para essa população toda. Então, a maior parte dessa energia ela vem das usinas hidrelétricas, como vocês podem ver aqui nesse gráfico de pizza, onde 65% ela é da matriz hidráulica. Depois, em segundo lugar, vem o gás natural com 13%, ou seja, nas usinas termoelétricas. O gás natural com 13% e os derivados do petróleo e a biomassa com 7%, cada um respondendo com 7% cada um. Então, a difícil tarefa é conseguir levar, não só produzir, mas conseguir também levar energia para esse país, que é um país de dimensões continentais, como o próprio texto está dizendo aí. E aí o nosso sistema ele é interligado, graças a Deus e os nossos governantes, a nossa matriz elétrica ela é interligada, porque já imaginou, se você não tivesse o sistema interligado, aí você não tem uma grande quantidade de geração de energia hidrelétrica, porque houve uma diminuição na quantidade de chuvas, e aí como é que fica? Então foi criado o Sistema Interligado Nacional, que é essa grande malha elétrica que faz com que, na ausência de um, você tenha geração de energia de outras usinas que podem fazer com que haja essa integração. Então, quando a gente observa essa imagem aqui, a gente percebe claramente, vocês vão ler o conteúdo aí, tá? Vocês leem depois, não esqueçam, que é exatamente o que eu estou falando aqui. A gente pode perceber, então, que dentro dessa malha do setor elétrico, nós temos aqui a região Nordeste, é a que não está interligada. Então, por quê? Porque a dificuldade que seria você ter a criação, a instalação dessas torres gigantescas, levar a cabo por dentro da floresta amazônica. Então, nós temos lá no rio Uatumã, em Manaus, nós temos lá usinas que geram energia para aquela quantidade de pessoas que já não é tanta gente assim no mercado consumidor tão grande. Aí a gente vê com maior densidade essa região centro-sul do Brasil aqui, que é a região que tem a maior pujança, vamos dizer assim. E o predomínio dessa hidrelétrica, com 60 e poucos por cento aí, isso é bem explicado, e vocês já estudaram isso na educação fundamental, para se ter a geração de energia hidrelétrica, duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, boa oferta de água. Então, o Brasil é um país tropical, a maior parte do seu território está situado dentro da zona tropical sul, e também pelo fato do Brasil ter um relevo de planalto. Então, você tem que ter rios encachoeirados, rios de planalto. E o Brasil possui esse rio de planalto. Nós temos a possibilidade de ver que nós temos grandes bacias hidrelétricas, são imensas bacias. Se eu olhar aqui, se nós pegarmos aqui o globo, a gente vai ver o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, vamos aqui. Vamos abrir o nosso famoso Google Maps, para a gente poder ter uma noção. Deixa eu sair daqui. Deixa ele acabar de abrir direitinho. Eu posso perceber aqui, olhando o globo terrestre, que essas partes mais claras do Brasil aqui são partes mais altas. Então, eu já consigo enxergar do alto que aqui a região da Amazônia, por exemplo, é a grande bacia. Aqui são partes mais claras, são mais altas. Então, a água corre daqui para o norte. Se eu olhar de mais de pertinho,
eu vou conseguir encontrar regiões que mostram claramente que são vales. Olha aqui, ó. Tá vendo? Regiões de vales, ó. Olha esse aqui, ó. Você consegue perceber que aqui eu tenho uma bacia. E essa bacia aqui vai me explicar o porquê que essa luz está piscando aqui, que eu acho que ela vai desligar. Daqui a pouco eu desligo ela. Então, repare, logo de cara eu encontro aqui muita água. Então eu posso adiantar uma coisa. Se eu tenho muita água aqui, tem alguma coisa estranha, porque esse rio antes, ele é fininho, ó, ele é estreito. E depois fica isso aqui tudo, depois fica estreito de novo. Olha o rio estreito. Então só pode ter uma coisinha aqui que está empoçando essa água aqui. Vamos dizer assim, aqui é a usina de Três Marias, a primeira usina que o Rio São Francisco tem. Está aqui, ó. Esta é a usina que fica em Minas Gerais, é a usina de Três Marias. Tá? Então, é a primeira usina do Rio São Francisco, que fica no estado de Minas Gerais. Então, não achem que o Rio São Francisco nasce no Nordeste, porque ele não nasce, ele nasce no Sudeste. E aí depois ele corre, certo? Ele corre para dentro, para norte, ó, ele vai correndo, e aí do alto você consegue enxergar ele, ó. Está passando aqui, onde o mouse está passando tem ele. Em algum momento eu vou encontrar muita água de novo. Quando eu encontrar muita água de novo, eu vou dizer que é uma outra represa. Então vamos andando. Opa, já encontrei aqui, ó, muita água de novo. Então automaticamente aqui tem uma outra represa. E pelo andar aqui do mapa, isso aqui pode ser a hidrelétrica de Sobradinho. Tá aqui, ó, Sobradinho, é essa aqui. Então tem diversas hidrelétricas do Rio São Francisco, tá vendo? Nós vamos ter mais na frente, ó, mais uma quantidade de água. Então vou ter aqui umas 2 ou 3 próximas uma da outra aqui, que nós temos aqui, ó. Temos uma. Essa aqui, hidrelétrica de Mochotó? Ou não? Deixa eu ver se ela apareceu algum nome aqui. Eu acho que essa aqui é de Mochotó. Sim. Demora a aparecer, né? Pernambuco, Bahia. Deixa eu ver se é Mochotó. Aquela ali é Mochotó. Não, essa aqui é Mochotó. Essa aqui é Mochotó. Aquela acho que é Xingó. Essa aqui é Paulo Afonso. Tem diversas micro bacias aqui, tá vendo? Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é que por que o Brasil ele tem essa riqueza toda? Não é porque o Brasil é um país de dimensões continentais e cheio de bacias hidrográficas. Repare aqui, ó, essa aqui é o Rio Paraná, que vocês tanto estudam aí, que vai ter lá no Rio Paraná, a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que está na divisa do Brasil com o Paraguai. Caramba, divisa do Brasil com o Paraguai, então está aqui, ó. Olha aqui o lago de Itaipu, ó. Tá vendo? O Rio Paraná está aqui, e aqui começa a ter água para tudo quanto é lado, ó. Sinal que foi criado um lago artificial, a água invadiu, ó. E aí mais à frente, com certeza aqui, ó, qual o problema da usina hidrelétrica? Nós temos uma diminuição na vazão, está aí no texto de vocês, né? Então, a jusante, ou seja, depois, né, após a hidrelétrica, nós temos uma diminuição da água. Aqui é a usina de Itaipu, está aqui bem do alto, ó. Então a água passa aqui pela tubulação, né, pelos dutos, pelos canos, dutos forçados que eles chamam lá. Tá? São 20 dutos forçados que tem aqui, dutos gigantescos, em que 10 dutos são para o Brasil e 10 dutos são para o Paraguai. Tá? Paraguai e Uruguai, Paraguai e o Brasil dividem essa energia que é gerada aqui. 50% vai para o território paraguaio, que está aqui do lado esquerdo, né, que está aqui a oeste,
e 50% para o Brasil. Só que esses 50% que o Brasil tem direito, isso é só 15% do que o país ele produz de energia. E esse 50% que o Paraguai tem direito é mais do que o suficiente para eles. Então, boa parte da usina que o Paraguai tem direito, eles acabam vendendo para o Brasil. Né? O Brasil precisa muito mais. Então, o Paraguai sempre renegocia esses contratos aí com o governo brasileiro. Aqui nesse texto embaixo fale um pouquinho, né, disso que eu acabei de falar, porque que o Brasil se beneficia por causa das extensas bacias hidrográficas, né, relevo de planalto e tudo mais. Vantagens a hidrelétrica tem, certo? É uma fonte energética de baixíssima produção de poluentes, mas acontece a poluição. Não esqueça que no processo de construção da usina, na formação do lago, você tem o alagamento de áreas florestadas, você tem o alagamento, né, a morte da fauna também. A usina tem um alto custo para você poder construir, né, demora a construção, né, envolve impactos gravíssimos para você poder desviar o curso do rio para poder fazer a usina ali. Como é que você vai construir uma usina se a água do rio está passando? Né? Então você tem que fazer criar um desvio para ele. Então você vai ter que gerar problemas. Mas tem um lado bom também, né, já que é baixíssimo, né, o custo de manutenção. É alto o custo de implantação, mas o custo de manutenção é baixo. O combustível é a água, então isso está de graça, é renovável. Não esqueça, a gente só tem que rezar para que aconteçam chuvas, né, para sempre ter água no reservatório. Né? Mas tem que, volto a dizer, né, vai ter problema porque quando você reserva essa água, você pode arrumar problema para quem está depois. Né? Por exemplo, aqui, ó, o Rio Paraná, ele segue aqui, ó, ele vai seguindo e já entra aqui, já estamos falando já em território argentino, tá? O Rio Paraná, ele entra pelo território argentino, ele vai se juntar ao Rio Paraguai e aí ele desemboca lá no Rio da Prata, aqui, ó, ele desemboca aqui junto à capital argentina, junto a Buenos Aires. O Rio Paraná é esse aqui, tá? Esse aqui é o Rio Uruguai, ó. Esse é o Uruguai e esse aqui é o Paraná, que ele se juntou aqui em cima. Ele recebeu água do Rio Paraguai, aqui, ó, bem aqui, ó. Tá? Então, olha o que é importante a gente saber. Lá do centro de São Paulo, você pode pegar o Rio Tietê, porque o Rio Tietê, ele deságua no Rio Paraná. Ele deságua no Rio Paraná. Então, repare que aqui o Rio Paraná serve de fronteira entre a Argentina e o Paraguai. Então, você pode pegar um navio lá, um barco, vir de São Paulo, descer pelo Rio Paraná e subir pelo Rio Paraguai, que é esse aqui, ó. Então, olha o comércio entre São Paulo e o Paraguai, como é que pode acontecer. Tá? Então, do alto aqui, ó, você já consegue entender aquilo que eu falei. Ó. Esse rio que vocês estão vendo aqui, esquenta a cabeça não, tá? A lâmpada tem um pouco de poltergeistzinho. Esse rio que vocês estão vendo aqui, esse rio aqui, ó, aqui é o estado de São Paulo, tá? Aqui é a cidade de Bauru, tá? Apareceu São Paulo aqui porque é o estado. Mas São Paulo, capital, tá aqui, ó. O Rio Tietê passa pelo centro de São Paulo e vem cortando e desembocando aqui, ó, no Rio Paraná. Por isso que eu falei, ó, se eu chegar bem pertinho aqui, ó, vocês vão ver que está escrito aqui Rio Tietê aqui, ó. Só ele aparecer. Rio Tietê, tá aqui, ó. Entendeu? Então você pode tornar isso aqui uma hidrovia. Mas eu volto a chamar a atenção de vocês, né? O Brasil é o país que se destaca nessa produção energética. E muitos países têm inveja do Brasil porque a maior parte da sua energia vem das hidrelétricas, né? E aqui a gente vê aqui que na região do Amazonas é uma região que tem um grande potencial hidráulico, mas não é um potencial hidrelétrico aproveitado, tá? Então, não esqueçam que boa parte do terreno aqui é muito baixo, é muito plano,
E aí qualquer tentativa de criar usinas aqui pode aumentar o espaço do lago, mais do que o necessário. E aí o impacto é gravíssimo, tá? Mas você já tem hoje aí, né, projetos da construção de usinas, como a usina de Belo Monte, no Rio Xingu. Temos as usinas de Santo Antônio e Giral, que é no Rio Madeira. E temos também da usina... tá aqui o nome. Qual é a próxima? Deixa eu ver aqui. Usina de... Vou voltar aqui rapidinho. Geral, Santo Antônio. Tá aqui, ó. São Luís de Tapajós, no Rio Tapajós. Tá lá embaixo. Eu só dei uma pulada lá na frente, tá? Mas é isso mesmo. E aqui mostra, né, um dos problemas que pode ter, né, por causa dessa elevação, dessa criação desse lago. Uma delas é essa aqui, a morte de árvores, ó, na usina de Balbina, lá no rio Atumã, na Amazônia. Então essa água dentro, essas árvores dentro da água, ela pode apodrecer e apodrecem. Então você vai ter o afogamento, né, dessas espécies vegetais, acaba liberando grande quantidade de carbono e de metano aí. Então tem poluentes, tá? Pelo amor de Deus, não achem que não tem. Não tem. Na geração de energia hidrelétrica não tem liberação, não polui o ar. Polui sim, tá? Polui sim. Mas claro que não chega nem aos pés da queima de carvão, ou de gás natural, ou de petróleo. Mas polui sim, tá? Tá aqui. Também acontece a redução da vazão do rio a jusante, ou seja, depois, como mostrei para vocês, é um problema sério, por exemplo, os argentinos, né, já que diminuiu a quantidade de água que passava ali. É um sonho para eles agora ter uma usina hidrelétrica, já que a água é controlada pela usina de Itaipu mais acima, né? Pode ter problemas também, né, como destruição de ecossistemas de áreas alagadas, já falei isso, deslocamento de população, sim, pessoas que moravam na margem teve que sair porque aquela margem toda ia ser alagada para ter a criação do lago. Eutrofização do rio, ou seja, nessa grande quantidade de nutrientes dentro da água aí, né, da floresta inteira, pode provocar ali a redução no oxigênio, que a gente fala que a água ficou eutrofizada, né? Ela não tem condições, aí os peixes, por exemplo, não vão ficar ali. Isso pode, aí você vai ter um problema que é de ordem natural e que pode se transformar num problema de ordem social, porque aquelas pessoas que viviam da pesca não vão conseguir mais o seu sustento dali. Alteração no microclima local, claro, você tem agora lagos imensos, né, e isso faz com que a umidade da região ela acabe aumentando consideravelmente. Perda de patrimônio histórico, sim, porque você pode ter ali sítios arqueológicos ali que vão ser inundados e já era. Né? E perda também de solo fértil, né, das terras agrícolas aí. É um problema. Aqui no histórico do setor hidrelétrico, vocês, né, dei uma lida aí, mas o que vai estar constando aí basicamente é o histórico mesmo, né? Começou com a criação da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Isso vocês, quando estudam o 7º ano, vocês já começam a ter um certo conhecimento disso. Quando você estuda aqui Getúlio Vargas para provocar o desenvolvimento industrial, ele foi e criou diversas companhias, e aqui no ensino médio também já falei isso quando nós falamos de indústria, e uma das companhias foi a CHESF, para poder gerar energia. A companhia, a CHESF, não é uma não, tá, gente? Ela é uma controladora, então todas aquelas usinas que eu mostrei para você lá do Nordeste, e eu não mostrei todas, ali só mostrei 3, né? No total são 15 usinas que a CHESF ela controla. Então a gente pode falar que a CHESF é sim a maior geradora da energia, de energia no Brasil, porque ela controla 15 empresas ali. 7 anos mais tarde foi criada a de Minas Gerais, a CEMIG, também ela para provocar a geração e transmissão para o estado de Minas Gerais. Hoje em dia ela é uma empresa privatizada, uma das maiores geradoras de energia do Brasil aí. Em 57, o governo brasileiro também vem, cria as Furnas Centrais Elétricas, então da nossa região, ela é controlada por Furnas,
nessa produção e distribuição também com algumas pequenas usinas, principalmente ali na região do Rio Paraíba do Sul. Nós encontramos algumas delas ali. As Furnas controlam não só a geração de energia hidrelétrica, mas ela atualmente, né, ela também possui outras usinas, né, como está no texto aí, usinas eólicas também aí em alguns estados brasileiros. Tá? Então, aproximadamente 17 usinas hidrelétricas que são das Furnas, tanto que a usina de Itaipu também ela manda energia para Furnas, que a central está em São Paulo, e ela que faz a distribuição para a gente. E ela vai controlar ela controla não só a de Itaipu, mas ela controla também até a que vai ser inaugurada, que é a que vem lá do Amazonas, que é a usina de Belo Monte, porque Belo Monte já entrou até em ação, mas ela está na Amazônia, mas não vai gerar energia para a Amazônia, ela vai gerar energia para a região sudeste. Em 62 nós temos aí a criação da Eletrobras, né, que é a empresa do governo que vai controlar, que vai coordenar essas companhias todas, tá? Vamos dizer assim, é a controladora, tá? Atualmente a empresa controla 45 hidrelétricas, né, sendo aí, ela controla 45 hidrelétricas, 125 termoelétricas, 8 eólicas e 2 usinas nucleares. Então, a Eletrobras, ela controla as outras, tá? Então, é a controladora geral. Quando você tem as pequenas que controlam regionalmente, você tem a Eletrobras que controla tudo. Então, destaca-se principalmente, né, a grande usina de Itaipu, aí, que é a maior do Brasil e segunda maior do mundo, perdendo apenas para a usina hidrelétrica de Três Gargantas, né, a chinesa, a usina de Três Gargantas. Aqui, a usina lá de Paulo Afonso, né, o complexo de Paulo Afonso. Aqui fala sobre a usina de Itaipu. Então aqui vai contar aquilo que eu já falei, né, que ela foi criada, só não falei o ano, ela foi criada em 75, na época dos militares, naquele plano de desenvolvimento, de aumentar mais a infraestrutura energética do país. 50%, como eu falei, pertence ao Brasil, 50% pertence ao Paraguai. Tá? Então houve, né, retirada de famílias, tanto do lado brasileiro quanto do lado do Brasil, para que pudesse ter o surgimento do lago. Tá? Então, tanto a cidade de Foz do Iguaçu no Brasil, quanto a cidade de Guaíra no Paraguai, essas pessoas tiveram que ser removidas. Ficou pronta só em 82, começou a ser construída em 75, né? Então nós temos aí 7 anos aí de construção, que levou muito dinheiro, mas foi necessário, né? Mas na época houve até críticas sobre isso aí, mas foi necessário. Aí fala que ela é binacional, tudo aquilo que eu falei. Tá? No ano de 2008, foi 2008? Isso, em 2008, né, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, ele chamou o Lula para uma conversa porque ele queria que houvesse uma renegociação do valor que o Brasil pagava, né, por esse excedente do Paraguai. E aí o Lula foi, da mesma forma que o Lula conversou com o presidente Evo Morales na Bolívia para pagar mais pelo gás, né, que vinha da Bolívia, ele também acabou tendo que pagar mais pela energia do Brasil aí com o Paraguai, na renegociação dos contratos do Brasil com o Paraguai. Aqui nos anos 70, né, o governo militar dá continuidade aí à construção de usinas. Então, vem em 75 então, com Itaipu, mas também vem a construção da usina de Tucuruí, lá no Pará, né, criada basicamente, principalmente, para a geração de energia elétrica para as empresas que transformam alumínio naquela região. Não está aqui, mas é isso. Tá? Tanto a Albras como a Alunorte são duas empresas que transformam bauxita em alumínio, e nessa produção, nessa transformação da bauxita em alumínio, o processo ele requer muita energia elétrica. E aí foi criada a usina de Itaipu basicamente para isso. Lógico que vai falar que é para atender também a população, mas eu queria saber se não tivesse essas empresas, se iria ser construída a usina hidrelétrica de Tucuruí.
Nos anos 80 e anos 90, devido à crise econômica, isso freou bastante aí o governo brasileiro na construção de novas hidrelétricas. Mas isso associado a questões ambientais, né, você tem uma pressão aí por parte de ambientalistas. Não vamos esquecer que em 92 nós temos uma Eco 92, uma conferência, né, sobre problemas ambientais no mundo que acontece no Rio de Janeiro, e aí o Brasil deu uma segurada aí. Quando chega os anos 90, né, metade dos anos 90 em diante, nós temos uma política neoliberal, e aí houve a desestatização, ou seja, essas centrais foram privatizadas, né, e foi criada aí a famosa ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a controladora dessas distribuidoras que foram privatizadas. Aí o setor passou a crescer mais ainda. Aqui na nossa região nós temos aí a Enel, né, que antigamente era chamado de Ampla, que é a maior prova dessa privatização das estatais. Nos anos 2000 teve um crescimento econômico no país, e aí o Brasil passa agora, né, a investir de novo na geração de energia elétrica, e aí nós temos essas usinas que eu falei para vocês, Santo Antônio Geral, no Rio Madeira, a de São Luís do Tapajós, a de Belo Monte no Rio Xingu. Né? Aí a de Belo Monte é que é a mais comentada, porque os impactos ali são maiores, você tem toda aquela região do Parque Nacional do Xingu, que vai atrapalhar os índios, né? Além, lógico, né, da questão ambiental, de tudo aquilo que nós já falamos, né, de ter que alagar áreas da floresta amazônica, mas o fato é que ela vai ser a maior, uma das maiores do Brasil, só não vai gerar tanto. Então já é até um questionamento, por que fazer, então, se não vai gerar a energia que ela pode gerar? Então é como se estivesse perdendo dinheiro, né? Muitos críticos falam exatamente isso aí, né? Porque não vai gerar energia para atender o mercado local, vai gerar energia para atender principalmente a região centro-sul, né? Principalmente o sudeste, na verdade, né? Então é isso que ele fala aqui, ó. Uma crítica é isso, o fato da maior parte da energia será gerada para atender distantes mercados, consumidores do sudeste, aumentando então os custos com a transmissão, porque para trazer essa energia de lá para cá, você vai ter que ter a construção dessas linhas de transmissão, que vai ter um gasto imenso e não vai produzir a capacidade que ela pode, sua capacidade máxima. Então vai ser, como que você justifica esse investimento se você não é para usar na capacidade que ela pode? Temos aqui então a energia da biomassa, que no Brasil a gente fala mais da questão do álcool, mas são diversas as fontes que a gente pode ter aqui para a energia da biomassa. Tá? Então, a mais famosa, volto a dizer, é a cana, mas não é a única só. Tá? Então, elas podem ser de ordem vegetal, florestal, como no caso da lenha e o carvão vegetal, pode ser de ordem agrícola, né, como a cana-de-açúcar ou a soja, ou também pode ser aquela oriunda de rejeitos humanos, ou seja, de fezes, né, ou de rejeitos industriais. Aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do biogás. Então, se a gente fala que pode ser usada, né, a lenha, então a gente pode falar realmente que os primeiros habitantes desse planeta, eles usavam isso, né, já era usada. Já que muita gente ainda cozinha com fogão a lenha, é biomassa. Lenha é biomassa. Não esqueçam disso aqui. Né? Tanto que já está aqui, ó, as primeiras civilizações humanas já usavam esse tipo de fonte como lenha para o aquecimento de moradia e diversas outras atividades. Com a indústria, a biomassa perdeu espaço para quem? Para o carvão mineral, o petróleo e outras fontes convencionais. Mas se a gente for fazer uma pesquisazinha simples, ainda a maior fonte de energia na África ainda é o consumo da lenha. Tá? Nos últimos anos, nos últimos 40 anos, então, nós temos aqui... O que eu fiz aqui? Não quero isso. Nos últimos 40 anos, então, essa realidade vem sendo alterada e a biomassa voltou a ganhar espaço nas matrizes energéticas mundiais. Né? Então,
caramba. Por que acaba ganhando espaço? Por causa do petróleo, né? O petróleo, a crise do petróleo na década de 70 fez com que o homem começasse a buscar as novas fontes energéticas aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui o problema aqui, ó. Principalmente foi isso aqui. E aí, lógico, né? Perspectiva de futura escassez das fontes tradicionais, ou seja, dos combustíveis fósseis, maior preocupação mundial com o meio ambiente, então vamos deixar de usar as fontes fósseis para poder usar algo um pouco menos agressivo ao meio ambiente, pouco poluente, não é que não seja poluente, mas que seja menos poluente, né? Uma coisa mais voltada para o desenvolvimento sustentável. A recente expansão da tecnologia no setor, então nós temos os biocombustíveis, né, como bastante vedete. Temos que usar o óleo diesel ainda, ok, mas que tal fazer uma mistura? Que tal usarmos o biodiesel? Ele é menos poluente, não estou dizendo que ele não é poluente, ele é menos poluente. Né? Você tem aqui, por exemplo, uma vantagem da utilização da cana-de-açúcar como biomassa, porque além de você ter a geração, né, do álcool combustível, você ainda pode usar o bagaço da cana para você poder também gerar energia elétrica. Você pega o bagaço de cana e coloca dentro aí de geradores, né, vai tacar fogo, e aí você vai ter a produção de energia elétrica também. Né? Então são essas possibilidades que fazem com que seja bastante convincente o uso da biomassa aí. E é uma das que mais cresce no Brasil. Tá? Então temos aqui, ó, de origem florestal, como eu acabei de falar, nós temos a lenha, tá? Então temos aqui alguns exemplos, ó, cadê, que é a combustão direta dela, né? Nós temos, cadê? Não, tá aqui, viu? Aquecimento industrial doméstico, processo utilizado ou mais complexo quando a madeira é usada para a produção de combustíveis. Como assim? Né? Você tem aqui, ó, o licor negro, a lixívia. A lixívia é um líquido que está aqui, ó. Tem uma foto dela aqui, ó, isso aqui, ó. Né? A lixívia, ele aparece quando você usa a lenha, por exemplo, para a fabricação de papel celulose. No processo de fabricação de papel celulose é que nós temos a geração daquele líquido negro ali, que ele é combustível, tá? Ele é usado. Mas também é um poluente também, que ele pode ser jogado no chão, pode ser descartado em rio, e isso vai poluir as águas. Tá? Então a lenha, basicamente todo mundo já sabe, né? Utilizado principalmente aí com troncos, galhos aí para poder você ter a queima, então o aquecimento não, é a queima direta, né? Para aquecimento industrial, para casas, para você fazer comida, enfim. Né? Você pode ter no assal na lenha também, então é a queima dela que é basicamente para isso aí. Tá? Então, atualmente, né, isso tem sido substituído, né, a lenha por carvão vegetal em alguns processos, e aí a gente percebe que a madeira mais utilizada para a lenha é o carvão, é o eucalipto, porque ele cresce muito rápido. Tá? Temos o carvão vegetal, né, o carvão vegetal produzido pela carbonização, repare que é colocado os tocos, né, das árvores dentro desse forno aqui, depois é fechada a porta. Né? Vai ali, quebra e tire o carvão. Por quê? Porque é pouca ou quase nenhuma oxigenação aqui, por isso que você tem a formação do carvão, né, para colocar fogo. Tem que ter oxigênio, claro, porque senão não tem nem brasa. Mas aí é desse processo que é feito. Uma grande crítica que se faz é que os trabalhadores aqui geralmente trabalham na forma de escravos, né, e acontece muita utilização de mão de obra infantil, principalmente numa região onde, né, a pobreza é muito grande e as crianças têm que acabar indo trabalhar também na casa para poder trabalhar, para ajudar na casa delas, já que o dinheiro não é tanto assim. Né? Então tem essas críticas aqui. Aqui fala do licor negro, né? Que licor negro não é, nesse caso aqui da biomassa, não é petróleo, porque petróleo não é licor negro, mas é esse líquido, né, que ele pega fogo, tá? Como é que fala? Ele é ígneo, né? Ele pega fogo. Não é essa palavra que eu queria falar, não. Ele tem combustão. Isso, acho que é isso. Deu para você entender, né?
Então, com isso aí, você pode ser usado ele como combustível, sendo aproveitado também até na própria indústria de papel, né? Você tem lá a indústria de papel e celulose que pode pegar esse subproduto e queimar também nas suas usinas geradoras também. Tá? Mas aí existe o impacto. Isso aqui pode acontecer o derramamento aí em lençóis freáticos, né? Contaminação de rio, e aí tem que ter fiscalização nessas indústrias de papel e celulose. Biomassa de origem agrícola, essa é a mais conhecida também por nós, principalmente aquela que mais se notabiliza, que é a biomassa. Mas também temos outros produtos da biomassa de origem agrícola, como o girassol, né, como o dendê, a mamona e diversos outros produtos que podem ser usados. Até amendoim está sendo usado agora como fonte energética, que já é usado há muito tempo, né? Então, a cana-de-açúcar é da mais conhecida. Então, breve histórico aqui, falando que veio para cá pelas mãos dos portugueses, plantado naquelas plantations, naquelas monoculturas, né, basicamente para a produção de açúcar. Somente na década de 70 é que o mundo, por causa da crise do petróleo, o Brasil, né? O Brasil começa a buscar essa alternativa e fazendo pesquisas com álcool. Muita gente até muitos países riram do Brasil naquela época, porque achavam que aquilo ali não aconteceria, mas o Brasil mostrou, o governo brasileiro investiu pesadamente nisso, e aí as indústrias passaram a atender, principalmente a Fiat foi a primeira indústria no Brasil que atendeu esse chamamento do governo brasileiro para a geração da energia com o álcool. Tá? Então, os carros eram movidos a álcool, mas o que acontece? Nos anos 80, ele dá uma queda porque houve um aumento da oferta de petróleo no mundo, né? Novos poços foram encontrados, automaticamente o valor da gasolina caiu. Então muita gente nem quis mais saber do álcool, já que o preço estava muito próximo da gasolina. Mas quando chega nos anos 2000, né, com a melhoria da economia, muita gente agora podendo comprar carro, e aí você tem agora o surgimento dos carros flex. E aí é outra história, porque agora esse motor pode ser usado tanto com álcool quanto com gasolina. Então muita gente passou a comprar, e não podemos esquecer uma coisa, os Estados Unidos também passaram a usar o álcool. Então as empresas automobilísticas viram agora um potencial, né, aumentando. Então, com a criação do Flex, o carro Flex, pega o caminho certo aí. Não esqueça também que o Brasil, como isso era um projeto brasileiro, o governo brasileiro estava subsidiando a produção agrícola, né, fazendo com que o produtor de cana-de-açúcar ficasse produzindo cana-de-açúcar, que valeria a pena. Então, para isso, o governo brasileiro dava incentivos para ele. Mas o que pode acontecer com isso? Né? Você pode ter um problema sério, porque se o agricultor passa a produzir cana-de-açúcar, muita gente, de repente, vai deixar de produzir alimentos básicos, como milho, arroz, e aí, se você tem menor quantidade de gente produzindo produtos básicos, o valor dos alimentos para o povão pode aumentar. Né? Isso é um lado ruim disso aí. Então, esses usineiros, ele tem duas opções. Né? Ou eles produzem para atender o açúcar, ou eles produzem para atender o álcool. E aí, o que ele vai usar? Né? É um dos poucos setores que a gente vê essa possibilidade aí. Então, esse Brasil, né, o Estado brasileiro, como sendo aquele que começou esse projeto, ele dá essa ajuda. Né? Ele dá tanta ajuda que, se você olhar hoje, você vai botar gasolina no teu carro e você bota lá, bota aí R$100 de gasolina. Não é gasolina pura, o Brasil não tem gasolina pura. Né? Na nossa gasolina, 27% aí é de álcool, e era menos. Então, para ajudar, para dar um incentivo maior ao usineiro de cana-de-açúcar voltada para o álcool, o governo brasileiro ainda aumentou a quantidade de álcool na gasolina, justamente para aumentar também o lucro daquele produtor, certo? Então, ele também tem esse ideal, né, de manter o projeto dele funcionando, né? Fonte renovável e pouco poluente, o álcool produzido pela cana-de-açúcar se mostra uma alternativa viável em um mundo que luta contra o avanço do aquecimento global. Sim, claro. Mas sua produção também tem problemas, como está falando aqui,
né? Não esqueçam que na cana-de-açúcar ela é uma monocultura, então tem problemas ambientais decorrentes disso. Como toda monocultura, você vai ter redução de outras espécies nativas, né? Você vai ter redução da flora, da fauna também, insetos de outras espécies não vão ter mais ali. Você pode ter contaminação dos lençóis freáticos, por quê? Por causa não só de fertilizantes que você vai jogar, mas também na produção da cana-de-açúcar, na produção do açúcar ou do álcool, você tem produção de vinhoto, que é um resíduo, né, de todo esse processo. E geralmente esse vinhoto acaba sendo jogado aí nos lençóis freáticos, ajudando na contaminação dos mananciais aí, né, dos rios. Também temos problemas de compactação do solo, porque em muitas fazendas são usadas máquinas para fazer a colheita, e essa compactação pelo peso da máquina pode levar também à erosão do solo quando vier as chuvas e ele não se infiltrar com tanta facilidade, porque esse solo está compactado. E se aquele fazendeiro comprou máquinas, nós temos um outro problema de ordem social, que é a questão do desemprego. Ou seja, nós temos problemas, problemas e problemas também, como tem o lado bom da coisa. Beleza? Mesmo com as constantes críticas, a cana-de-açúcar é um dos principais cultivos agrícolas do Brasil, né, comercializada tanto no mercado interno como no externo. Sua grande vantagem reside na possibilidade de produção de açúcar e de álcool, além de ser uma fonte renovável e que gera pouca emissão de gases estufas. Não esqueçam vocês que na fazenda, muitos fazendeiros colocam fogo no canavial para poder fazer a colheita, né? Principalmente aquelas fazendas que não usam máquinas. Então você vai contratar os boia-fria para fazer isso aí. Só que o cara não vai ficar andando com aquele montão de folha, cortando ele. Então está com fogo, aí esse fogo você tem, sim, carbono, né? O dióxido de carbono sendo jogado para a atmosfera aí. Né? Você tem a queima, não esqueçam, tá? Biomassa de rejeitos humanos, urbanos e industriais. Não só de rejeitos urbanos, mas também você pode falar também de rejeitos rurais também, né? Existem fazendas pecuaristas que pegam todos aqueles resíduos e aqueles gases, isso forma o biogás. Né? Então, também, tanto na cidade quanto na área rural, você pode ter o biogás. Né? O lixo é biogás. Né? Existe um monte de aterros sanitários provocando isso, ganhando dinheiro, fazendo um aterro de forma correta, com tubulação, para captar esses gases desse lixo que está em estado de putrefação, né, de apodrecimento aí. E aí você tem, tecnicamente, aí essa decomposição da matéria orgânica, né, metano e gás carbônico, que você pode ter aí o chamado biogás, que é uma alternativa ao gás natural fóssil, né? Principalmente aí em termoelétricas também. Então o biogás não é um gás 100% limpo, já que ele é composto de metano e gás, mas ele é menos sujo, vamos dizer assim, né? Ele já tem naturalmente um certo processo de purificação, como o texto está bem dizendo aí. Né? Outra vantagem desse gás é o seu alto poder calorífero, que transforma em uma alternativa energética e ambiental interessante. E aqui, o biogás é uma fonte extremamente oportuna no mundo atual. Os rejeitos que seriam lançados na natureza agora podem ser usados para a produção de energia. Esse é um passo fundamental para a promoção da reciclagem dos rejeitos urbanos e industriais, principalmente porque o aproveitamento da energia do biogás só pode ser realizado a partir da criação de aterros. Então, olha que maravilha. Né? Você dá um fim ao famoso lixão, né? Aqueles lixões a céu aberto, justamente porque você vai aterrar, né, esse lixo aí. Aqui mostra muito bem o que seria esse esqueminha, né? Entrega e armazenagem do resíduo, então ia ser em camadas, e aí toda essa tubulação, você pode ter a queima desses resíduos, você pode ter o biogás aí. Outras fontes alternativas de energia. Então, deixa eu só ver o que falta aqui. Beleza, dá para a gente terminar aqui rapidinho. Então, outras fontes alternativas, nós temos, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a energia maremotriz, né, que é usada aí como fonte alternativa, isso aí, esse tipo aí.
Tá? Então temos aqui, ó, quais são as vantagens dessas fontes? Elas são renováveis, né? A energia solar é inesgotável, a energia eólica é inesgotável, a energia maremotriz também, nós temos oscilação das marés. Né? No entanto, como qualquer fonte de energia, as alternativas apresentam desvantagens como dependência excessiva de fatores naturais. Lógico, né? Energia solar depende do sol, do vento, das marés, da geotérmica. Então, ela não pode ser única. Ah, vamos colocar só energia eólica no país. E quando parar o vento, não tem energia? Vamos colocar só energia solar. E quando for de noite, não tem energia? Vamos botar a força das marés. A maré sobe, a maré baixa. Então você vai ter oscilação. Tectonismo. O Brasil está lascado, porque o Brasil está no centro da placa tectônica. Só vai ter energia, então, quem está próximo da placa tectônica, né? Da borda da placa tectônica. Então, tem vantagens e suas desvantagens também. Alto custo de implantação, tudo é caro, painel solar é caro, painel eólico, fazer aquelas torres, né, com aquelas hélices de energia eólica, tudo é caro. Baixa geração de energia se comparado com as fontes convencionais. Então você vai ter um alto custo de investimento, mas você não vai ter uma contrapartida, uma grande geração energética. Poluição visual, com certeza, né? Você vai ter aqueles gigantescos painéis solares ou então aqueles cataventos gigantescos para a energia eólica. Isso aí deixa uma poluição altíssima. Você vai ter poluição visual, você vai ter poluição sonora, no caso da energia eólica, né? Ou então você vai ter interferência em ambientes marinhos, com o caso aí da energia maremotriz. Vamos lá, um pouquinho aqui, ó. Energia eólica no Brasil, né? Não vou falar do início aqui, desde sempre o homem usou energia para bombear água, né? Aqueles gigantes lá do Dom Quixote, de Cervantes. O homem já usava a água, né? Já usava o vento, né? As caravelas. Mas aí a gente vê que caiu em desuso quando vem a primeira Revolução Industrial, né? A força do carvão mineral tirou o vento, né? Que era muito melhor agora com carvão mineral. Só na década de 70 que volta aí mais uma vez aquela questão do petróleo, né? De busca por fontes melhores, né? Agora sim, com instrumentos mais avançados. Não achem que o aproveitamento eólico de agora é o mesmo aproveitamento eólico de antes da primeira Revolução Industrial, porque com certeza que não é, né? Hoje o desenvolvimento técnico é muito mais avançado. Aí fala que o fato de ser uma fonte renovável, de utilização ilimitada e de não gerar gases poluentes faz com que a energia eólica cresça de forma significativa, em especial nos países desenvolvidos. Né? Então, aqui no Brasil ainda tem muito para crescer, está crescendo, certo? Nosso país é um país muito grande, muito extenso, uma região litorânea muito grande, e que na região litorânea que venta mais, né, devido àquela questão da diferença de pressão atmosférica entre o continente e o mar, fazendo com que o nosso país tenha uma ótima potencial para a geração de energia, né? Principalmente a região Nordeste, que é aquela região que é a área receptora dos ventos alísios. Tanto que diz aqui, né, o primeiro aerogerador foi criado lá na ilha de Fernando de Noronha, né, região Nordeste, que capta bastante. Aí fala aqui que naquele momento, nos anos 2000, né, de grande desenvolvimento do país, foi lançado aí o Programa Emergencial de Energia Eólica, que visava incentivar o desenvolvimento da energia por todo o país. Então começa aí a ideia de melhorar essa matriz nossa, né, de diversificar essa matriz. Em 2002 foi lançado, né, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia e, lógico, entra aí a energia eólica, aí, principalmente, como eu falei, do fato do Brasil ter aí mais de 7.000 quilômetros de litoral, né, onde os ventos são mais fortes aí. As principais ações do programa para o setor eólico consistiam na oferta de crédito a produtores independentes de tecnologia eólica, financiada pelo famoso BNDES aí, que nosso amigo Luiz Inácio bastante usou, né? O Proinfa trouxe resultados expressivos para a expansão do setor eólico. Nos últimos anos, a energia eólica foi a que mais cresceu entre as fontes alternativas. Desde 2008,
diversas empresas multinacionais do setor passaram a se instalar no Brasil, contribuindo para o aumento expressivo da geração de energia com o número desses parques eólicos, né? Então diz aqui, né, aquilo que eu falei, a região Nordeste é a que apresenta o maior número de centrais elétricas, centrais eólicas, né, de geração elétrica. Isso explica principalmente o nosso extenso litoral e os ventos intensos e pelos menores custos de produção na região. Apesar do elevado desenvolvimento da matriz eólica nas últimas décadas, esse tipo de fonte ainda tem baixa participação na matriz energética, aquilo que nós falamos. A geração ela é pequena, ela não é tão alta assim, perto das outras. Tá? Mesmo com todas as vantagens oferecidas, a energia eólica enfrenta obstáculos como os altos custos dos geradores, a dependência em relação aos ventos, sem vento não esquece energia eólica, né? Porque não tem como. E dependência em relação aos ventos, a poluição visual por conta dos enormes aerogeradores e a possível mortalidade de pássaros que se chocam em tais estruturas. E eu ainda colocaria mais aqui também, né, o barulho que é uma poluição, né, que acontece, né, o barulho que tem dessas áreas quando estão lá rodando, faz uma barulheira danada. Valeu, meu povo. Então, por hoje ficamos aqui. Um abraço para vocês. Anotem suas dúvidas, suas indagações para a gente tirar isso aí. Um abraço, fica com Deus. Protejam-se sempre. Fui.